Muito bem, pessoas, então, aula de eletrostática 2, continuando do que a gente falou das últimas videoaulas. Hoje a gente vai focar no conceito de campo elétrico. Então, vamos nessa. O que é o campo elétrico? A gente pode entender melhor o que é o campo elétrico se a gente fizer uma analogia com o campo gravitacional. Lembra, o campo gravitacional é uma propriedade do espaço que existe ao redor de corpos que têm massa. O campo elétrico vai ser uma propriedade do espaço que existe ao redor de objetos que têm carga, ok? Então, todo objeto que tem massa é capaz de produzir um campo gravitacional, consequentemente, ou analogamente, melhor dizendo, todo objeto que tem carga é capaz de produzir um campo elétrico. Lembre que todo objeto que tem massa, ele também interage com outro objeto que tem massa por meio de uma força gravitacional. E a gente viu no texto anterior que todo objeto que tem carga interage com outro objeto que tem carga por meio de uma força elétrica. Então, lembre também que a gente convencionou, né, quando a gente estava falando de mecânica lá, antes mesmo de entrar em gravitação, a gente chamava a força gravitacional de peso. Então, se você tiver um objeto de massa m, mzinho, e esse cara estiver em um campo gravitacional g, esse campo gravitacional pode ser calculado como sendo a força de interação daquele cara com a Terra, no caso, que era quem criava o campo gravitacional, dividido pela massa do cara, né? Então, o peso é a força de interação desse rapaz aqui com a Terra. Quando eu divido, então, a força de interação desse corpo de massa m com a Terra pela massa do corpo de massa m, que eu obtenho o campo gravitacional da Terra, certo? De forma análoga, o campo elétrico é definido dessa forma, né? Imagine que você tem uma região onde existe um campo elétrico, você vai lá nessa região onde existe esse campo elétrico foi criado por alguma distribuição de carga, não me interessa saber quem é essa distribuição de carga, só me interessa saber que ele existe. Então, existe lá um campo elétrico. E nesse campo elétrico eu fui e coloquei uma carga. No exato momento que eu coloco essa carga, ela vai interagir com esse campo elétrico e vai receber uma força F, força elétrica. Então, o que nós definimos como campo elétrico é a quantidade de força por carga que essa carga vai receber, certo? Ou seja, o campo elétrico é uma medida da quantidade de força por unidade de carga que aquela partícula que está lá dentro daquele campo elétrico vai receber. Perceba que esse campo elétrico não foi criado por esta partícula. O campo elétrico existia lá, criado por alguma distribuição de carga nada específica, distribuição de carga bem geral, o campo estava lá, então eu cheguei e coloquei essa cargazinha de prova dentro do campo elétrico e essa carga recebeu uma força. Quando eu divido a força que ela recebeu pela carga dela, eu consigo descobrir qual era o campo elétrico naquele lugar. Bom, perceba que se você olhar, observe essas três situações. Se eu calcular a força de interação entre essas duas partículas na primeira situação, a força de interação vai ser K, Qzão, Qzinho, dividido por D ao quadrado. Agora perceba que se eu dividir essa força de interação pela carga Qzinho, o que sobra é isso. Ao dividir a força de interação entre essas duas cargas por esta carga, eu estou descobrindo, eu estou calculando, de acordo com a definição de campo elétrico, eu estou calculando o campo elétrico da carga Qzão neste ponto. Observe que o campo elétrico da carga Qzão existe independentemente da carga Qzinho. O campo elétrico da carga Qzão é causado pela carga Qzão. E ele existiria aqui mesmo que não existisse a carga Qzinho. Você pode observar isso novamente se você fizer isso. Calcula agora a interação entre a carga Qzão e essa carga que existe aqui. A força de interação seria Qzão, 2Qzinho, sobre D ao quadrado. Agora, divida essa força de interação
pela carga 2Qzinho, o que vai sobrar é K, Qzão, sobre D ao quadrado. Da mesma forma, se você fizer aqui a força de interação entre Qzão e 3Qzinho, é isso. E se você dividir essa força de interação pela carga 3Qzinho, o que sobra? Ou seja, independentemente do que existe aqui, independentemente do que existe ao redor de Qzão, o campo de Qzão vai ser dado por isto aqui, certo? Então, essa aqui é uma expressão para a gente... Essa é uma expressão que a gente usa para calcular o campo elétrico de uma carga pontual. Qzão é uma carga pontual, uma carga de dimensões bem pequenas. E se eu quero saber qual é o valor do campo elétrico em algum ponto ao redor dessa carga, tudo que eu tenho que fazer é isso. D, no caso, é a distância do ponto em questão até a carga. E observe que a única carga que precisa existir para que este campo exista é Qzão, ok? E o que esse campo aqui está me dizendo é que se eu colocar uma carga ao redor desta carga Qzão, né, uma carga Qzinho, 2Qzinho, 3Qzinho, se eu colocar uma carga ao redor de Qzão, essa carga vai interagir com Qzão. E a força vai ser dada pela lei de Coulomb, ok? Bom, como a gente já viu aí no slide anterior, então para calcular o campo de uma carga pontual, tudo que a gente precisa fazer é isso. Dada a carga e dado o lugar onde eu quero calcular o campo, tudo que eu preciso fazer é isso aqui. Bom, mas se você observar com cuidado do slide anterior, força é um vetor, né? Embora não esteja representado como vetor aqui, mas força é um vetor. E ao dividir um vetor por um escalar, o que a gente encontra é outro vetor. Então, o campo elétrico é um vetor. Para onde aponta o campo elétrico, né? Bom, vamos ilustrar então isso aqui por caso da carga pontual positiva e por caso da carga pontual negativa. Imagine um ponto aqui que está a uma determinada distância dessa carga. Nesse ponto existe um campo que é dado por Kq sobre D ao quadrado. Então, convenciona-se que o campo de cargas positivas, ele aponta se afastando da carga, ok? Se eu calculasse esse campo bem aqui, um pouco mais próximo da carga, esse campo deveria ser mais intenso, certo? Quanto mais distante da carga eu estiver, se eu vier calcular esse campo bem aqui, ele deve ser um campo bem fraquinho já, porque eu já estou bem distante da carga. Então, o campo de uma carga pontual positiva, ele vai ter essa direção assim. É como a gente diz, é uma direção radial. Ele se afasta, é um campo que aponta para longe da carga. No caso da carga pontual negativa, o campo é calculado da mesma forma, isso aqui serve para qualquer carga pontual positiva ou negativa, mas no caso da carga negativa, se você calcula o campo em uma determinada região do espaço no entorno da carga negativa, o campo aponta para a carga negativa. Então, se esse ponto que eu calculei aqui inicialmente está a uma distância d dessa carga, e esse ponto está a uma distância d dessa carga, eles têm o mesmo valor. A única diferença é que o campo da carga positiva, ele se afasta da carga positiva, ele aponta numa direção que se afasta da carga positiva. Já o campo da carga negativa aponta numa direção que aponta para a carga negativa. Percebam para não fazer confusão. Isso não é a direção da força de interação elétrica entre essa carga e outra carga. Até porque a direção da força de interação vai depender de qual carga eu vou colocar aqui. Isso aqui é simplesmente o vetor campo elétrico. Se acostumem com a ideia. O vetor campo elétrico ele é produzido por cargas positivas ou negativas
E a direção desse vetor campo elétrico vai depender da carga que o deu origem. Assim, se a carga for positiva, ela sempre vai produzir campos que se afastam dela. Sempre que a carga for negativa, ela vai produzir campos que apontam na sua direção, ok?